Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita, estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. O podcast Caterinfra é um projeto bacana que a gente começou aqui na Cater para disseminar, difundir informação sobre infraestrutura de transporte. Então, toda semana a gente vai estar com um assunto novo, gente bacana aqui para a gente disseminar informação. E hoje estamos com um assunto muito bacana, um assunto pouco abordado em alguns podcasts de infraestrutura que a gente nunca viu, que é investimento em infraestrutura de transportes, tá? E para falar do assunto aqui, tô com fera, Pedro Brunoro Lafraia, né? Engenheiro, tá na frente da Sofia Finance. Pedro, muito bem-vindo aí, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Cara, um prazer. Vou chamar você de Pedrinho porque é brother meu, né? Uma honra. Bem-vindo, cara. Valeu, cara. Uma honra estar aqui. Colegas de faculdade, né? Além de empresário, né? Engenheiro, somos loucos, né? Porque empreender no Brasil, né? Com essa insegurança jurídica que a gente tem aqui, só sendo maluco. Mas sou engenheiro elétrico de formação. Eu trabalhei muitos anos no mercado de energia e utilities ali, focado em sistemas de potência. Depois, estudando outros modelos de negócio, migrei para o mercado financeiro. Hoje sou sócio fundador da Sofia Finance, que é um family office, mas costumo dizer que a gente é uma consultoria de valores imobiliários. Então a gente olha aí todas as classes de ativos, em especial as empresas de infraestrutura no Brasil. A gente gosta bastante e a gente vai debater muito aqui hoje pauta do nosso assunto. Obrigado aí pelo convite, uma honra. Show de bola. Cara, e vamos começar com um assunto mais assim, vamos falar antes para o pessoal entender, né, a gente entrar no tema. Vamos tentar falar um pouquinho de macroeconomia, vai. Então, a gente pode dividir em duas partes aqui, conforme você quiser, mas assim, acho que a principal... Como que você vê a macroeconomia brasileira primeiro, tá? É importante dizer, André, que diferentemente de mercados mais consolidados, mais evoluídos, pegar a Europa, Estados Unidos como exemplo, o Brasil ele é muito dependente da macroeconomia global. Então, via de regra, no Brasil, a gente costuma fazer uma análise top-down, olhar como está o setor macroeconômico, tanto local quanto global, para tomar uma decisão de investimento em determinada empresa, determinado setor. E o que a gente vê no Brasil, né, isso não é uma de autoria minha, né, eu ouvi essa frase em um workshop aí de uma grande distribuidora de valores imobiliários no Brasil, que o Brasil é um carro de Fórmula 1 com freio de mão puxado. Então, assim, isso tem um potencial gigantesco, né, no que tange a infraestrutura, mas falta investimento. E aí a gente pode elencar aí uma série de fatores. Olhando o macro, eu me arrisco a dizer que os principais fatores de risco que inibem investimento é taxa de juros, complexidade tributária, inflação, o que cria também um certo receio em termos de previsibilidade da economia nos próximos anos. E a gente sabe que projetos de infraestrutura são projetos de maturidade longa, 20, 25, 30 anos. E isso acaba afugentando investidor, sobretudo investidor estrangeiro aí que vem com investimento direto. Dá para corrigir? Dá. Não é fácil, acho que é um esforço coordenado dos agentes, mas eu vejo muito potencial, cara. Quando você fala de taxa de juros, né? Isso, óbvio que a gente não vai falar de política aqui, mas com certeza tem a ver com a política nossa interna também, né? Então, hoje a gente tem uma taxa de juros alta, não só por causa da conjuntura externa, mas também por causa da interna, né? Sem dúvida. Taxa de juros é custo, né, do crédito. Esses projetos de infraestrutura são projetos custosos, que, via de regra, grandes players acabam participando de leilões para ganhar uma concessão de 20, 25 anos. E quanto vale, né, esse ativo? Vale o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente e descontado por uma taxa de desconto. Tá? Então, essa é a regra básica de um valuation de qualquer projeto. Um juros mais elevado, esse projeto tende a ficar, o valuation, né, tende a ficar menos atrativo. Então, o investidor ele prefere colocar o seu recurso em ativos, em economias mais sólidas, né, com maior previsibilidade, retorno e menor risco, por exemplo, mercado americano. E num cenário de juros alto lá fora, você acaba tendo fluxo de divisas dólar para lá em classes de ativos mais seguras. Então, eu acho que esse é o primeiro fator. E olhando o Brasil,
ainda que a gente tenha muito potencial de entrega, pô, afinal, uma economia com 220 milhões de consumidores aqui, um governo mais perdulário, com pouca vontade, vamos dizer, colocar dessa forma, no que tange à austeridade fiscal, isso acaba, em termos de expectativa, gerando desconfiança. E aí o investidor acaba retraindo a sua vontade de investir em projetos de longo prazo, uma vez que o risco é maior. Então, esses seriam aí os dois principais fatores. Olhando o hoje, 3 fatores que eu trago aí de forma mais presente para o Brasil é juros americano, ainda muito elevado, descentralização das cadeias produtivas no âmbito global. Então, uma vez que você hoje olha muito short selling, né? Você descentralizou muita coisa, o custo aumentou. Então o mundo está entrando numa era de juros real mais alto. E terceiro, o governo. Narrativas contra presidente do Banco Central, contra autonomia, ou não em linha com a austeridade fiscal. Isso também acaba criando uma expectativa desfavorável para investimento em projetos mais alongados. Eu acho que esses seriam os 3 principais fatores. Mas não é um impeditivo, né? Eu acho que são fatores facilmente corrigidos, né? E para colocar o Brasil aí na rota de desenvolvimento. Tá. E você acha que o Brasil para frente, assim, no fundo, a gente falou talvez de hoje, mas para frente você acha que qual que é a sua perspectiva, digamos assim? Você acha que vai continuar nessa toada aí? Porque assim, no fundo a gente tem visto uma vontade de investir aqui, que eu vejo muita concessão saindo, só que ao mesmo tempo parece que, sabe, é o que você falou, um carro de Fórmula 1 com um freio de mão puxado, né? Então, qual que é a sua perspectiva? A perspectiva eu não sou tão pessimista, tá? Infraestrutura é um setor vital para levar aí os insumos básicos para a população. Água, luz, energia, telecomunicação. E é um tipo de projeto que agrada gregos e troianos. Então, independente do seu posicionamento político, ninguém vai ser contra investimento em infraestrutura. Então, acho que esse é o principal indicador. Lembrando, a gente tem aí um executivo, um judiciário e um legislativo que é composto por 513 deputados, 81 senadores, que, via de regra, são adeptos da mesma pauta. Acho que o ponto principal é que o governo ele não tem, talvez, condição suficiente, autonomia suficiente financeira para fomentar o mercado de infraestrutura no Brasil, que, comparado aos mercados mais desenvolvidos, ainda é muito carente. Exemplo, malha ferroviária, mesmo malha hidroviária. Acho que o Brasil está anos-luz atrás dos asiáticos, Europa, Estados Unidos. Acho que você vai poder comentar bastante sobre isso. Quer falar isso. E um ponto principal é o nosso cenário, aí voltando para a macroeconomia, de dominância fiscal. Então, se você pega o Brasil hoje, o perfil da nossa dívida, 75% aí dívida PIB, o pessoal fala, está sob controle, né? Se você pegar Estados Unidos, é 120 e tudo mais. O problema é que essa é uma leitura um pouco rasa, porque não basta você olhar só percentual da dívida PIB, é olhar o perfil da dívida. E hoje, se você for olhar no composto ali, dentro da cesta, 45% é LFT, que é pós-fixado, ou seja, se o juros subir, isso encarece muito o governo, a capacidade de pagamento da dívida, que é o que eu digo de cenário de dominância fiscal. 30% é IPCA+, então é inflação mais uma componente pré, e só 10% LTN, que é o pré-fixado. Enquanto se você olha os Estados Unidos, basicamente é pré-fixado. Treasury 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou seja, dívidas muito alongadas e travados numa taxa. E Brasil não. Você tem uma dívida até mais curta, né? Hoje é 4, 5 anos o vencimento. Ninguém compra hoje pré-fixado acima de 10 anos. O IPCA mais vendido hoje nos leilões é o 35. Então, o Brasil tem um perfil de dívida mais curto e mais custoso. Então o governo ele depende da iniciativa privada, ele depende das parcerias públicas-privadas, depende das concessões, depende do investimento direto estrangeiro. Esse é o ponto. E eu acho que aí está o desafio. Entendi. E enquanto a macroeconomia mundial, você acha que isso pode prejudicar a gente? Porque assim, hoje a gente vai, igual você falou, a gente está numa conjuntura de juros
mais altos, e eu acho que isso daí vai ser higher for longer, né? Que o pessoal fala. Então, isso daí vai acontecer por mais tempo aí. A gente não vai baixar aquelas taxas de juros de 2%, de 1% que tinha antigamente, né, no mundo. Assim, não dá para ser torcedor. E eu costumo dizer que o Brasil hoje, se o governo quiser na marra baixar essa taxa, ele pode criar, em termos de expectativa, uma insegurança muito forte no que tange a inflação. E a curva de juros, que é o que de fato importa nos financiamentos desses projetos, né, dentro do valuation, ela vai estressar, ela vai alongar e a gente vai ver o mercado colocar o governo de joelhos. Então isso seria muito ruim para o Brasil e para o setor, né, especificamente o setor. Agora, olhando o resto do mundo, a gente está vendo, terminando de Brasil, a gente está vendo aqui inflação sob controle e uma narrativa que hoje em dia não está ajudando, mas está melhorando. Europa, essa semana, né, Banco Central Europeu manteve os juros, né, flat, não baixou. Estados Unidos ainda manteve, porque quer trazer a inflação para 2%. A gente teve, como eu disse, uma descentralização das cadeias produtivas. Antes era tudo muito concentrado na China. E hoje a gente já olha o Uzbequistão, Bangladesh, Índia, principalmente na indústria têxtil, Estados Unidos numa corrida com semicondutores. E essa descentralização... Essa descentralização, você acha que aconteceu por causa da pandemia lá? Ou se isso daí ou ia acontecer de qualquer jeito? As duas coisas. Crescimento da Índia, acho que esse é o principal. Realmente, eles estão mostrando aí que tem tudo para não só estar no BRIC, mas liderar o BRIC. É muita gente. Então, muita gente. Contra pessoas não há argumento ali, né? Uma mão de obra muito intensiva. Uma guerra geopolítica, acho que esse também é um fator determinante. China, Taiwan, colocou os Estados Unidos com as barbas de molho. Então, acho que o tio Sam ali, principalmente as empresas de tecnologia, Apple, Microsoft, Google, estão querendo trazer indústrias chaves, principalmente de semicondutores, para dentro de casa. E uma parte também concentrada na Índia. E essa descentralização, investimento em novas cadeias produtivas aumenta demais o custo. E a Apple quer ser precursora, por exemplo, nos chips de 3 nanômetros. Então a gente vê toda essa corrida do mercado americano. Mas, trazendo agora para o nosso cenário de infraestrutura e macro aqui, a gente está entrando, em função de tudo que eu te falei, num cenário de juros real mais alto. E o mundo vai se acostumar por isso, né? Então, os preços estão mais altos, juros vai subir para ancorar as expectativas, e aí a gente vai ter que ver como é que a gente vai conduzir a economia para esse novo ciclo, né? Então, concentrar tudo no governo, basta imprimir papel, cavar buraco, fechar buraco, gerar emprego, você vai gerar efeito inflacionário. E houve no passado, acho que é o terceiro ponto aqui para comentar, muita expansão monetária, principalmente nos Estados Unidos, que detém a principal reserva de valor hoje, que é o dólar. Então, tudo isso são fatores que corroboram para o desafio do setor, né? Então, eu não vejo hoje o governo brasileiro, independente do governo, tá? A direita, esquerda, com condição financeira suficiente, vide todos os projetos sociais que a gente tem, conseguir desenvolver a infraestrutura no Brasil. É um agente importante, muito importante, talvez o principal agente, mas iniciativa privada, investimento direto estrangeiro é crucial para colocar o Brasil no rumo. Não, beleza. Então, no fundo, assim, a gente vai precisar de investimento externo para desenvolver a infraestrutura. Depois eu vou até dar um insight aqui mais legal, mas assim, então quais seriam as principais fontes de investimentos aqui, né? Então a gente falou de PPP, tem as concessões, né? O pessoal fala de privatização, mas na verdade é concessão, né? Concessão. Para mudar o termo, mas tem alguma outra que você... Tem, eu acho que é muito importante a gente trazer, principalmente num país que tem um crescimento demográfico elevado, né, e um sistema falido previdenciário, que é a Previdência Social. Isso acho que já foi discutido em 1 milhão de vezes e pulverizado pela imprensa. A previdência privada nunca foi tão importante para o brasileiro,
tá? Independente da classe. Então, os fundos de pensão, eles podem ser, sim, protagonistas no fomento ao desenvolvimento de infraestrutura. E por que eu falo dos fundos de pensão? Pegar os principais ali, a Previ do Banco do Brasil, a Petros, que é o fundo da Petrobras, os Correios também, pegar os 3 principais. Muito dinheiro sob gestão, que tem por prerrogativa, né, dar a salvaguarda para os beneficiários lá na frente. E o que é o melhor do mundo para você garantir? Previsibilidade de receita e repasse da inflação efetivamente na venda. Quem tem isso? Infraestrutura. Então, você pega hoje uma empresa de energia, ela vai efetivamente ter uma previsibilidade de receita recorrente. Pensa numa transmissora, né? Então, oscila muito pouco. E isso até falo na bolsa, né? Se você pega ali o home broker e olha, as elétricas oscila, por óbvio, mas oscila bem menos do que varejo, ciclos domésticos como um todo. E o repasse efetivo da inflação. Né? Então, isso para o beneficiário, né, o cotista do fundo de pensão, é uma salvaguarda para que daqui 20, 30 anos ele tenha aquele recurso corrigido. Então, acho que os fundos de pensão eles podem ser protagonistas, sim, no fomento. Os fundos de infraestrutura, e aí a gente pode falar dos FIPs, que entram com recurso relevante em projetos mais custosos, mas tem uma participação efetiva dentro do negócio, ou seja, vai ter conselho de administração, vai participar do conselho fiscal, vai ajudar no desenvolvimento do negócio, seja com recurso financeiro ou com propriedade intelectual. E terceiro, são as próprias empresas que emitem títulos de dívida, né? As famosas debêntures incentivadas ou as de infraestrutura. E aí um ponto importante que confunde muita gente. Qual que é a diferença da debênture incentivada para a de infraestrutura? A incentivada, ela fornece a isenção do IR para o cotista. Né? Para o cotista não, para o titular ali o detentor do título. Então, eu não pago imposto. Então, isso você fomenta bastante o investimento no setor. E a de infraestrutura é o contrário. Já é aquela empresa, então, por exemplo, uma CCR, eu vou emitir uma debênture de infraestrutura, não vai dar isenção de IR para o investidor, mas ela vai ter o deferimento tributário. Por quê? Aquilo que ela pagou de juros, ela vai poder deduzir da base de cálculo no lucro líquido até 30%. Então, assim, eu acho que existem contrapartidas interessantes, fundos de pensão, os fundos, os títulos de dívida incentivados e investimento direto estrangeiro. Acho que esses seriam os 4 principais triggers. E falando desse último, o que o gringo quer? Previsibilidade jurídica, política e econômica. Econômica, inflação. Em termos de câmbio real, vale a pena trazer dinheiro para o Brasil, sim ou não? E um governo perdulário gastão não vai passar essa confiança. Quer dizer, então, no fundo, cara, tem fonte de dinheiro, fonte de receita, no fundo, para investir. E, no fundo, quem está travando todo esse cenário aqui, até para usar esses fundos de pensão, as FIPs, é o próprio governo, né? Então, no fundo. Na prática, sim, eu acho que o governo, ele não... Com relação aos fundos de pensão, acho que ele poderia criar mais incentivos fiscais. Então, onde eu acho que o governo pode ajudar efetivamente o setor de infraestrutura? Maior segurança regulatória. Então, aí eu vou falar mais do meu setor, que é o elétrico. Houve muita mudança regulatória, principalmente na gestão da Dilma. Então, houve ali até uma medida provisória para taxar, represar a tarifa, e 2 anos depois a gente teve uma inflação muito acentuada, trazendo o Brasil para uma das piores crises ali da sua história. Isso não foi legal. E ter regras mais claras. Então, hoje você fala muito do Fio B, né, para quem faz geração de energia renovável, né, solar fotovoltaica. Então, ele está pagando ICMS no fornecimento, mas vai pagar ICMS naquele excedente que ele está injetando de volta para a linha. Então, ele é penalizado 2 vezes. Então, assim, mas simplificar o aspecto regulatório no setor é muito importante. Uma complexidade tributária. Eu fui muito a favor da reforma até a página 10. Né? Então, acho que assim, a reforma foi bom porque simplificou o modelo e isso fomenta, em termos de previsibilidade, trazer dinheiro de fora para cá.
O que pega são as alíquotas subindo em todas as esferas, né? Federal, municipal, estadual. E aí é importante a gente analisar a Laffer, né? Você vai ter um momento no gráfico de Laffer, alíquota arrecadação, que aquilo vai saturar e você vai começar a perder em termos de arrecadação. Mas hoje, regulação, simplificação tributária, acho que seriam os dois principais fatores que o governo deveria atuar para fomentar o setor. Tá. Vamos... Perfeita explicação aí. No fundo, eu acho que é bem isso mesmo. E tem um insight aqui até que eu tirei da fonte da GPTW, né? E aí, assim, seriam necessários 284 bilhões de investimentos, né? 5% do PIB, tá? Para o país, até 2031, para o país suprir somente os gargalos de infraestrutura. Não é que a gente vai ser colocado no patamar de nem dos nossos comparativos emergentes aí, tá? Uhum. E só para você ter uma ideia, ó, o estoque de capital em infraestrutura do Brasil, segundo o relatório, 36% do PIB, né? Quer dizer, o quanto foi investido ao longo dos anos no PIB aí. Índia, 58%. É muito China, pouco. 56%, né? E África do Sul, 87%. Cara, a gente tá muito longe, cara. Perdemos para todos, né? Não, todos dos BRICS a gente perde para todos. E assim, cara, e eu falei, assim, tudo bem, assim, depois eu te dar um dado, assim, hoje a gente tem uma malha rodoviária de 1.700.000 quilômetros de rodovia e só desse montante, 13%, cerca de 13% é pavimentado. E aí você vai lá na malha americana, eles têm 6.300.000, se não me engano. Isso rodovia, esse dado. Rodovias. Rodovia. Depois a gente fala mesmo. 6.300.000 de rodovia e cerca de 60% é pavimentado. Cara, é muita diferença, cara, de realidade, né? Então, assim, sinceramente, assim, o Brasil, além de precisar, a gente só vai voar se tiver investimento em infraestrutura. E aí entra também uma questão social, eu vejo, porque se você tem que as indústrias, né, o polo industrial mais concentrado no sul e sudeste, isso por óbvio acaba trazendo mais infraestrutura para cá, que é o short selling, né? Então, você pega um BYD, muitas vezes ele vai sair da Bahia para vir para o Sudeste, porque o maior mercado consumidor está aqui, ele quer ter um custo menor com logística. Uhum. Né? Então, assim, investir em infraestrutura, olha que legal que eu vou falar, é um excelente investimento para o aspecto social, porque isso vai desenvolver as regiões mais carentes e mais dependentes, podendo inclusive gerar emprego direto na região, né, para a construção dessa rodovia, ferrovia, e os indiretos, serviço, alimento, hotelaria, nas regiões periféricas. Então, assim, eu vejo de suma importância, mas bato na tecla, né? Precisa de um esforço coordenado dos agentes para levar isso. Então, por que não ter uma fábrica de automóvel na Bahia, né, no Ceará, né? Faria muito sentido se eu tivesse infraestrutura suficiente para levar esse bem, ou bem durável, né? Se pegar a Whirlpool da vida, ao polo consumidor. Eu vou te dar outro dado aqui, cara. Ó. Do mesmo relatório eu falei GPTW, mas eu falei errado, pessoal. É KPMG, tá? KPMG. KPMG, pô. 1% do investimento do PIB em infraestrutura, ele pode impulsionar 2,7%. Cara... Impressionante. É muita diferença Então, assim, se os governos entenderem esse papel, não é social, mas ele vai... Cara, 1,3% no PIB é muita coisa, cara. É muita coisa. 1,3 não, 1,7, né? É muita coisa. Então... A métrica é 1% de investimento para 1,7% de incremento no PIB. Vou até o aumento de investimentos em 1% do produto interno bruto dos países poderia fortalecer a confiança na recuperação e impulsionar o PIB em 2,7%. O investimento privado com 10% e o emprego em 1,2%. Cara... Interessante. Esse relatório da KPMG é de 2022, tá? Então, assim, a gente tá falando de uns dados um pouquinho mais antigos aí. Tá.
Mas, porra, é uma diferença, cara, impressionante. É uma diferença brutal. É. Vamos ver o que temos aqui. E, bem, eu não sei se você está por dentro dos investimentos de infraestrutura que a gente vai fazer nos próximos anos aí, mas hoje, pelo menos eu fiquei sabendo ontem, na verdade, né? Foram congelados 15 bilhões de reais, né? Até para melhorar as questões fiscais aí, né? E uma das verbas que pelo menos que eu vi, que não foi, na verdade, represada, foi do PAC, né? Que é o Programa de Aceleração ao Crescimento. do Crescimento. E como que você tem uma noção de como que tá esses pacotes de infraestrutura, de investimento do governo? Porque, assim, aqui em São Paulo, o Tarcísio tá abrindo um monte de concessão. Então, a gente tá com a Rota Sorocabana, a gente tá com a Nova Sorocaba, estamos com outras concessões, outros lugares. Tem o trem, né? São Paulo Campinas. Então, pelo menos o governo paulista, óbvio, eu estou mais perto aqui, a gente consegue perceber. Mas você tem percebido alguma coisa desse tipo do governo em geral, do federal, enfim, e outros estados? Olha, no ano passado, o governo investiu 200... Na verdade, não é o governo, né? O governo investiu 44 dos 213 bilhões em infraestrutura. Então, assim, você percebe que a maior parte já vinha da iniciativa privada e dos contratos, né, fechados na época do Tarcísio enquanto ministro de infraestrutura no Brasil. Claro que esses contratos são contratos de longo prazo, e uma vez assinado, isso foi realizado. Agora, para 24 e 25, a expectativa era um investimento de 213 bi, né, em infraestrutura. Com essa questão fiscal e o represamento, eu não sei até que ponto isso vai impactar o investimento no setor no que tange a esfera federal. Você falou do PAC, mas se não me engano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, eles também não represaram. Tá? Então, a gente teria aí duas vertentes aí para entrar. Claro que essa segunda não está relacionada à infraestrutura, mas claro, o PAC sim. Então, assim, eu até posso depois pesquisar, numa próxima oportunidade eu trago os números, mas para 25 a expectativa aí era se não me engano, 225 bi, tá? Para investimento. Né? Só do setor federal? Só do setor federal. Cara. Tá. E a gente que daria mais ou menos ali 10%, um pouco menos, 5% do PIB, né? Aquele número que a gente tinha falado no começo aqui, né? De 200 e poucos... 284 bilhões do PIB, né? Então, quer dizer, ele teria que... o governo teria que ter, durante muito tempo... Cara, aqui esse relatório é de 22. Para 31 a 10 anos, 9, 10 anos. Então, eu acho que eu tenho esse número. O governo teria que manter esses 200 bilhões durante 10 anos para a gente ficar num patamar aceitável somente, na verdade. Então, não é nem... Até voltando na mesma coisa lá, mas... Não, exato. Eu tô pegando aqui um dado importante. Se você pensar em PPP e concessão, só em PPP e concessão, tá? A gente estaria falando em quase 70 bi dos 228. Então, assim... percebe que a importância do governo ela é muito crucial. Tá? Mas eu não acho que só o governo vai resolver essa questão. A gente teria que ter aí uma coordenação dos agentes, né? Mais previsibilidade, segurança política e jurídica e capital de fora. Mas o potencial ele é enorme. E, bem, a gente até falou disso aqui, cara, mas como o setor privado pode contribuir para melhorar isso? No fundo, a gente falou daqueles investimentos que a gente pode ter, mas... Mercado de capitais, né? Os fundos de investimento, principalmente os de participação, os fundos de pensão, as empresas de infraestrutura na emissão de títulos de dívida, né? Debênture incentivado ou infraestrutura. Follow-on, para quem já tem capital aberto, querer se capitalizar ali e provavelmente aí num projeto mais atrativo. E aí eu acho que é um ponto muito importante.
num cenário de juros mais baixo, né, partindo ali que o governo vá fazer a lição de casa, juros caindo nos Estados Unidos, inflação aqui sob controle, sim, Brasil pode e deve reduzir juros. Não é saudável juros de 2 dígitos para nenhum país. Então, custo de crédito mais caro, nenhuma empresa, aí estou falando de infraestrutura, mas nenhum setor vai querer investir na sua expansão ou operação. Vai simplesmente pegar esse dinheiro, pôr em caixa e esperar o que vai fazer amanhã. Então, nesse cenário mais utópico, é excelente para propiciar, né, os investimentos no Brasil. E aí, uma taxa de juros mais baixa, né, o custo para o investidor, ele reduz. Então, você fazer um follow-on em um cenário mais convidativo é interessante para essas empresas. Eu não emito dívida, equalizo a minha alavancagem e uma expectativa favorável de investimento para projetos de longo prazo que vão me entregar uma taxa interna de retorno real acima ali de 17%, 18%, ela pode fazer um follow-on e se capitalizar. Tá, e a gente não está falando de empresa ruinzinha, a gente está pegando uma CCR, a gente está pegando uma Eco-Rodovia, a gente está falando de uma Login, de uma Hidrovias, de uma Santos Brasil. A gente, depois de uma outra oportunidade, a gente pode vir aqui comentar, você tem gigantes, né, as elétricas em geral, que num cenário mais atrativo em termos de taxa de juros, vai ser bastante interessante você fazer aí um follow-on, se capitalizar para investir em infraestrutura. E aí, quem que seriam os investidores? A população em geral, o investidor pessoa física. Né? E o institucional, por óbvio. Né? Você já participou de alguma coisa assim? Porque assim, a minha dúvida é quanto que será que essas concessões, essas empresas, elas admitem de um tier, vai? Né? Você já participou de alguma coisa do tipo? Você sabe falar esse número? Olha, vamos lá. Na minha época de empresário no setor elétrico, uma planta de geração solar fotovoltaica de grande porte, tá? Aí que vai operar aí junto às comercializadoras, revender energia no spot. A gente está falando aí de uma TIR de 25, 26 nominal, tá? 27% ao ano. Caraca, eu ia falar 20, cara. Nominal. Você desconta a inflação, vai dar isso. Então, assim, é um projeto muito bom. Que impactou muito? Dólar e os custos dos módulos, né? Porque isso basicamente vem da China. Brent é um outro fator, porque o frete encarece muito a vinda desse treco para cá. Uhum. Então, mas pegando um cenário mais utópico, em condições normais de temperatura e pressão, dólar, commodities energéticas, a gente estaria falando aí mais ou menos nesse nível de TIR nominal e uns 17 a 20% de TIR real. O investidor viria para colocar grana para receber um retorno daqui X anos de 20%. E um mercado que, via de regra, te traz uma baixíssima instabilidade política e jurídica. Vou dar um exemplo. Imagina que uma distribuidora X, vamos pegar a CEMIG, né, a S Brasil, N, olha, vem cá, São Paulo vai ficar sem energia. Não, peraí, como assim São Paulo vai ficar sem energia? O governo certamente interviria. Então, assim, quando a gente olha infraestrutura no geral, saneamento, luz, telecomunicação, você tem uma estabilidade de receita, uma previsibilidade de receita, uma maior segurança política e jurídica ali para deixar a engrenagem rodando. Tá? Qual é o problema quando fala de energia? O custo da energia no mercado spot. Então, isso depende muito o quanto as térmicas estão entrando em operação, que é um combustível mais caro, qual o nível dos nossos reservatórios, nível pluviométrico, incidência solar aí para quem opera nas renováveis. Mesma coisa para as empresas de... Aí você pode até falar melhor do que eu, que tem as concessões rodoviárias, fluxo de veículo, né, transacionado ali na rodovia, então tudo isso impacta. Para as ferrovias, né, crescimento do PIB, o agronegócio, acho que é um trigger importantíssimo para o setor. Então, assim, eu vejo bastante potencial das próprias companhias se financiarem via follow-on num cenário econômico mais favorável, e eu acho que o Brasil está caminhando para isso. Tá? Mundo,
vai equalizar isso uma hora. Lembrando, a gente estava com ainda estamos, né, com duas guerras em curso, mas menor magnitude, concentrada aos protagonistas. Brent está caindo. Brent é o principal componente inflacionário, porque petróleo pega toda a cadeia produtiva. Isso normalizando, juros vai baixar. Juros baixando lá fora, Brasil pode baixar juros aqui, né, para não ter fuga de capital especulativo, e vai incentivar essas empresas. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente deu muito azar também, né? Veio Covid, depois de Covid, 2 guerras. Eu falo Brasil, mas o mundo todo. Descentralização das cadeias produtivas. E aquele país mais rápido na gestão, nas tomadas de decisão, um menor conflito político interno, eu acho que vai largar na frente. O Brasil tem que aproveitar esse momento, é protagonista aí no que tange a commodity, tem um potencial gigantesco. Não, beleza. Vamos... Eu vou falar de não. Eu vou dar uns números aqui para você. E aí você me fala o que você acha. Bom, bem, já falei do total de rodovias do Brasil, 1.700.000 quilômetros, né? E em comparação aos Estados Unidos, 6,3 milhões de quilômetros. Então, assim, a gente tem, sei lá, 25% e uma área... Uma área similar quase, exato. E aí, olha só que engraçado. Hoje no Brasil... O no modal de estradas, isso daí, estradas representa 60% do modal de transporte de cargas, tá? Na China, nos Estados Unidos é 26%, na Austrália 24% e na China 8%, cara. Meu Deus. Cara, qual que é o impacto que você vê disso, assim? Porque, assim, tudo bem, a gente tá atrasado em vários lugares, assim, né? E assim, se você for ver, desde a década de 50... a gente é rodoviário, né? A gente teve a indústria automobilística que fomentou lobby, tudo isso e tal. E eu lembro até um tempo atrás que, no fundo, eu acho que o Brasil, agora não, né? Mas até um tempo atrás, uns anos atrás, o Brasil ele é o único país do mundo lá que tinha diminuído a malha ferroviária, por exemplo, desde aumentar, né? Então, hoje a gente depende da rodovia. E você vê uma China que é 8%, quer dizer, Índia, nem tem Índia aqui, mas Índia também, eles têm muito trem lá, por incrível que pareça, né? Como que você vê isso, né? Assim, no fundo, em termos que você mexe muito com essa questão de logística, de investimento, isso é um atraso absurdo, assim? Se você comparar Estados Unidos, aí os mercados mais evoluídos, desenvolvidos, sim, é um atraso. Mas a gente tem que lembrar também que o Brasil, ele sempre foi um exímio exportador de commodity, né, que é aquela matéria-prima virgem, né, crua, e basicamente importa os bens duráveis, né? Então a gente nunca teve a necessidade de produzir e levar o bem acabado às regiões mais periféricas, né? E mais carente aí em nível Brasil, né? Brasil adentro. Porque foi sempre muito dependente do mercado internacional para essa classe de bem. Então eu acho que esse foi um fator muito importante. Lobby de montadora de carro ali para fomentar, sobretudo no regime durante a ditadura militar ali, muita rodovia de desenvolvimento nesse aspecto. E um terceiro ponto, acho que esse é o mais importante, o Brasil tem ali hoje por volta de 213 mil quilômetros de linha férrea. É isso aí. Mas só 5 mil é moderno, porque o restante é muito antigo. Então isso necessita de investimento em modernização, né, constante. E isso atrapalha, porque, ora, o que vale mais a pena, né, pensando como governo? Modernizar a minha linha existente, que é extremamente antiga, tem mais de 50, 60 anos, ou investir em desmontar tudo isso, então tem um custo de desmontagem, fazer algo novo do zero, né? Enquanto esses países, até a Austrália, acho que você pode colocar na conta, China, Europa, não precisa nem falar, mas eles têm um investimento de forma muito recorrente nisso. E já uma vez que são mais desenvolvidos e as regiões aí bastante interligadas, historicamente eles sempre precisaram da linha férrea. E esse investimento ele foi ao longo dos anos realizado de forma recorrente. O Brasil parou no tempo, né? Então esse acho que foi o principal fator. E agora, para corrigir isso, você vai ter um custo maior de desmobilização
das linhas atuais para modernizar todo o sistema e economicamente, diante de todos os problemas sociais que tem o Brasil, numa matriz de prioridade, talvez isso não vai ficar em primeiro lugar. Vou olhar educação, vou olhar saúde, vou olhar outras coisas, e aí da importância da iniciativa privada. Porque desenvolver isso, você vai fomentar a economia. Mais economia, maior produto e renda. Maior produto e renda, maior arrecadação. Maior arrecadação, mais recurso para investimento em setores chaves. Então, assim, eu não vejo muita saída, senão, e aí eu vou voltar nessa tecla, simplificação tributária, maior segurança regulatória e uma economia estável no que tange a geração de emprego, crescimento de renda, taxa de juros baixa, inflação sob controle. Eu acho que ao longo dos anos a gente vai ter que descentralizar um pouco a questão rodoviária, porque isso não, se você for ver lá a soja do Mato Grosso lá, enfim, é inerente, né? Mas você falou do número que a gente tem 30 mil quilômetros mais ou menos de ferrovias e enfim, nos Estados Unidos tem 300 mil. Cara, a gente tem 10% e dos 10%, no fundo eu acho que dá 2% que é bom, né? Olha aí. Então, se você fizer, né? Você falou 5 mil. 5 mil, vai dar menos. Vai dar menos. Cara, então a gente tá muito longe. E assim, isso custa. Assim, isso que eu acho mais impressionante, que a gente é competitivo numas coisas, por exemplo, a nossa soja, e mesmo tendo um custo de transporte muito mais caro que dos outros países. Sim. Para você ter uma ideia, ali, vamos pegar grão, fazendo o trecho norte-sul, aí cortando todo o centro-oeste, até o Amazonas tem a hidrovias, né? Que opera bastante no transporte de grão. Só que ela é dependente dos rios. Se os rios estão rasos, você pega uma época de escassez, ferrou. Porque você vai encarecer muito o custo de transporte, o tempo de uma commodity vital, que é soja, né? Mesma coisa vale para logística marítima. Você pega a Login ali, uma excelente empresa, bem gerida, mas é muito susceptível ali ao bunker, que é o combustível, a disponibilidade dos containers para encher um navio, senão você não justifica o custo de transportar um pequeno volume em toda aquela estrutura. As taxas portuárias, que também isso pega bastante, as parcerias que eles têm que firmar com empresas de logísticas rodoviárias para transporte dessa commodity ou desse bem durável Brasil adentro. Então, assim, você tem muita variável ali que impacta. Então, fazendo um paralelo só, né, com o sistema elétrico no Brasil, né, onde a gente tem 4 submercados, eles são interligados, né, via térmica, nuclear, fotovoltaica e eólica e hídrica, principalmente a hídrica. Faltou energia no Nordeste ou no Norte, alguma usina no Sul está suprindo. E a liquidação ela é financeira, então você tem os mecanismos de compensação. E quando a gente olha a infraestrutura, a gente não tem isso. A gente é muito dependente hoje da logística rodoviária. Essa é a realidade. E pior que eu lembro que eu fiz um trabalho, cara, na época do mestrado lá, todas essas cabotagens que a gente faz, a gente ainda perde, assim, além do custo, a gente tem um custo maior rodoviário. Aí a gente perde muito grão durante o transporte, porque as estradas não são, a maioria, né, pelo menos hoje tem melhorado com as concessões, mas as estradas não são boas. Aí cada vez que eu mudo de modal, eu tenho perda também. E no fundo, eu não lembro, mas assim, eu acho que 30% da carga era perdida no transporte. Então, a gente é competitivo e ainda perdendo carga, cara. Então, isso é um negócio absurdo. E até mudando um pouco porque a gente falou um pouco de rodovia e ferrovia, né? E até um tempo atrás teve aqui no podcast o professor lá do Mackenzie também, o João Virgílio. E aí ele falou um número impressionante e eu fui pesquisar, cara. Hoje, a gente tem quase 3 mil aeroportos no Brasil. Cara, esse número me parece muito, né? Parece muito. Parece muito. Aí, eu falei, cara, 3.215 pra falar a verdade. Aí eu falei, deixa eu ver nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, cara, tem 14.893. E aí eu tava falando,
E assim, no fundo desses aeroportos, só 26 nossos aeroportos recebem voo internacional aqui. Então, assim, tem bastante aeroporto, mas depois a gente, no próximo vídeo, hein, pessoal, vai ter vamos falar das companhias, mas assim, hoje parece que falta uma vontade também das empresas privadas, Sim. companhias aéreas também, de fomentar esse mercado, né? A Azul ainda tem feito um pouco disso, mas as outras não. E aí, é até triste o que eu vou dizer. Parece, e pelo amor de Deus, não estou acusando ninguém, mas caracteriza quase que um cartel. Por quê? Qual que é o interesse das companhias aéreas fomentar o desenvolvimento aqui e trazer novos players, né? Então hoje a gente olha Brasil, Gol, Azul, Latam, né? E aí as outras aí que vem de fora e opera. Então você não tem concorrência. E por óbvio quem dá preço é o mercado, né? Mas no cartel você pode ter o conluio ali. E não à toa a gente tem hoje as tarifas aéreas mais elevadas do mundo. E um serviço que, se você comparar com os países mais desenvolvidos, ainda muito aquém, né? Você vai ali para Guarulhos, não tem finger suficiente para todo mundo. Congonhas nem se faz. E você fala assim, pô, não sei quantos você falou que tem voos internacionais, mas a depender de um voo internacional é Galeão, Congonhas, Aí eu falo Poá, entende? mais Guarulhos do que qualquer outro. E mais Guarulhos do que qualquer outro. Então, você também tem muito isso. Então, eu acho que aí é um ponto bastante delicado, mas a ANAC, que é a agência regulatória, ela tem que olhar e zelar para os interesses da população, né? E aí, novamente, não ser um capitalismo de compadre. Pô, não, tô olhando aqui, mas olha, se você quiser ter finger, vai ser mais custoso, isso, aquilo, qualquer coisa do gênero. E a Infraero também, que coordena tudo isso, acho que tem os dois juntos, unir os esforços para tentar fomentar e incentivar cada vez mais. Então eu vejo muito dessa forma. Essa questão do aeroporto é um tema muito delicado e muito concentrado em nível Brasil, né? Se você pegar... Hoje o protagonista é Cumbica, né? E a gente teve no governo passado um monte de leilão de aeroporto, né? Se não me engano, foram 22 leilões. O de Florianópolis ficou incrível quando teve, acho que foi já faz uns anos, né? Mas foi muito bom quando privatizou. Pena que teve esse problema lá. Não, de Florianópolis não, foi do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Que até agora parece que eu conversei com uma cliente semana passada, que ela é de lá, até agora não normalizou. Não? Não. Cara. Mas foi bem complicado. E tem algum outro modal que você acha que a gente tem que desenvolver aqui, assim, no fundo, que dá para investir, enfim? Tratando-se de Brasil, que hoje a nossa locomotiva é o agro, né? E aí talvez seja o único setor que o Brasil é referência para o mundo em termos de tecnologia, capacidade produtiva. Eu apostaria muito na logística ferroviária. Acho que aí é um setor muito importante para minimizar os custos de frete para as áreas portuárias, tá? Então acho que esse seria uma excelente iniciativa. Outra mais complicada para o governo, porque envolveria aí um protagonismo diplomático muito forte. Fazer uma linha férrea cortando, né, toda a costa indo até o Chile para aproveitar o Pacífico. Então... Aí teria que ser um esforço coordenado com os outros países vizinhos, né, para facilitar o transporte de grão para o mercado asiático, que hoje é o nosso principal player ali, né, a China, Índia. Nem sei se tem projeto ferroviário, mas rodoviário eu sei que tem. Rodoviário tem, e esse projeto, na verdade, não é nem eu que estou falando, isso foi na época do Sarney, em 1988, 89... Ele falava muito disso, mas viajava, né, na maionese ali, Brasil, inflação desenfreada. Uhum. Mas isso seria interessante para o Brasil, né, para o Brasil e para os demais países ali, porque você teria aí uma eficiência de frete absurdamente alta, né? Hoje você quer levar algo para a China, você tem que contornar ali toda a América do Sul, né? Não, acho que é isso daí, cara. A gente fez uma abordagem geral aí, né? No fundo, a gente nem entrou muito no detalhe.
Cara, tem muito número, pessoal. Tem muito número. Se a gente ficar falando de número aqui... Enfim, tem um... até passei para você, mas tem um boletim, que é o boletim Caterinfra, que ele é bimestral e ele tem todos os dados atualizados, né, bimestralmente, de infraestrutura. Então, lá tem quanto tem rodovia pavimentada, quanto não tem. Legal. Tem um índice da ABCR. A ABCR é a Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias. Lá, esse índice ele mede, por exemplo, o fluxo de carros. Então, dá para saber como que está, no fundo, as concessões. Né? No fundo, eu nem sei se o pessoal usa isso depois para analisar alguma questão de ação dessas concessões que são abertas. Mas já dá uma diretriz, por exemplo, nos últimos meses teve uma queda de veículos, de fluxo de veículos comerciais, que é o que transporta, né? E aí você vê, no fundo, eu não sei como vai ser o resultado desse ano, mas talvez isso dê algum indício de alguma retração, né? Uhum. Mas enfim, tem no nosso site isso, dá para consultar. Eu acho que tem bastante número, tem muito número no mercado aí enfim, a gente fez uma abordagem muito ampla aqui, pessoal, mas me fala suas considerações finais aí, Pedrinho, para a gente... Bom, falando da nossa pauta aqui, infraestrutura, e aí vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Quem quer investir nesse setor, hoje você tem mecanismos ali, seja fundos de investimento em participação, as próprias companhias que atuam nesse setor. É um setor bastante perene, bastante seguro em termos de previsibilidade e recorrência de receita. É um setor que tem todo um apelo social, porque isso acaba desenvolvendo indiretamente aí regiões mais carentes, fomentando também o terceiro setor. Então, assim, leva serviços vitais à população. E é uma oportunidade também de ter um investimento, um retorno indexado à inflação. Então você preserva, via de regra, teu poder de compra, tá? E aí, olhando o mercado de capitais, tem as empresas, tem títulos de dívida, tem fundos de investimentos que atuam nisso. Minha recomendação é sempre ter um profissional experiente do teu lado para ver os riscos associados. É óbvio que tem riscos, as empresas também podem estar alavancadas no cenário de juros mais elevado, isso pode oferecer um risco. Mas, olhando para um horizonte temporal maior, acho que esse é o ponto, é isso que eu quero trazer. Infraestrutura no Brasil, gente, é um carro de Fórmula 1 com freio de mão puxado. Né? Olha o que era a PetroRio em 2013 e 2014. Né? A empresa fez 7 vezes. Né? Olha quem comprou Petrobras na década de 80, quanto que essa pessoa tem de dinheiro hoje. Então, assim, as empresas, boas empresas bem geridas, elas crescem. E olhando o Brasil no mercado de infraestrutura, seja ferroviária, hidroviária, as elétricas, saneamento com marco regulatório, a gente não abordou esse tema, mas é muito importante aí o marco regulatório de 21, o marco regulatório das ferrovias também em 21. Então, tudo isso é muito importante. Olha a Sabesp, o quanto ela cresceu do ano passado para cá, só com uma sinalização de uma eventual privatização, e ainda nem sabemos efetivamente as regras, mas a gente sabe que tem 50% de perda na linha. Imagina com uma boa operação o quanto isso vai ganhar em termos de eficiência operacional, né? O quanto isso aumentaria as margens das companhias, o quanto ela pode investir aí em adutora para as regiões. Então, tudo isso, colocando em pauta, eu acho um setor vital. Eu sempre gostei muito do agro, sempre gostei muito das elétricas. E Brasil é isso, gente. É um carro de Fórmula 1 com freio de mão puxado, você tem um mar de oportunidades. Não, beleza. Pedrinho, agradeço muito aí. Valeu, uma honra. Foi muito esclarecedor aí. Acho que, até a gente, Cater, então eu tô nesse ramo porque eu acredito, né, muito na infraestrutura, a gente quer ajudar. A gente nem abordou algumas coisas, mas enfim, acho que teremos outras oportunidades aí para falar mais aí. Maravilha. Obrigado. Valeu, André. Pessoal, não perca a segunda parte desse vídeo que a gente vai falar de ações abertas na Bolsa de Valores de infraestrutura. Não perca essa parte aí. Fechado, pessoal? Valeu. Abração aí.